Fala pessoal, tá começando mais um episódio do podcast do Sonho Aprovação, um projeto do curso Logos para te mostrar na prática como a aprovação em medicina é construída. Eu sou Daniel Borer, aluno de medicina da UF, ex-aluno do curso Logos e host do podcast. E hoje a gente está com uma convidada para lá de especial, amiga, veterana, enfim, não vou falar o nome, vou deixar que ela se apresente com tudo. Oi, gente, prazer. Eu sou a Manu, eu tenho 21 anos. Eu fiz 3 anos de cursinho aqui no Logos e eu passei pra UF, a É maior do isso. Rio. A maior não tem jeito, vocês estão vendo. Se vocês querem ver o curso que é dominante na medicina UF, é só olhar o nosso histórico aqui, os nossos vídeos, que vocês vão ver nesse podcast o quanto de aprovado da UF teve. Enfim, e realmente é a maior, a gente escuta isso toda hora. Sim, Para os amigos da UFRJ e da Unirio, cara, só lamento. Vamos ver no intermédio, né? O UFRJ tem a grande sim. rivalidade, mas vamos ver o que acontece Pois nesse é, intermédio de 2026. ansiosa. Cara, eu troquei uma ideia antes com a Manu e eu vou falar mais ou menos o que eu tenho de ideia dela. E a gente vai desenvolvendo isso ao longo do episódio para, enfim, começar com uma dinâmica diferente nesse episódio. Cara, e conversando com você pelo WhatsApp, conversando com você antes, eu tive uma ideia mais ou menos que é bem comum para a galera do vestibular, que às vezes o maior medo não é nem sempre reprovar, mas não saber se vai ter que tentar de novo, se vai conseguir tentar de novo. Sim. Então, eu acho que esse episódio vai ser muito pautado nisso, além de, claro, suas técnicas de estudo e tudo mais que tem em todos os episódios. Mas em algum momento chegou essa pergunta para você: será que vale a pena continuar? Cara, sim, porque 3 anos ainda tá na média, né? É uma Uhum, média que as pessoas passam tranquilo. Só que assim, primeiro ano eu entrei com muita motivação, segundo ano eu estava mais motivada ainda, fui tipo, não, primeiro ano já foi a base, agora vai. E aí, quando não passei, o meu terceiro ano foi muito uma reta assim pra baixo, sabe? Foi uhum. desanimador. E aí, eu vi gente passando nesse meio tempo, eu vi gente desistindo. Então, você fica na cabeça essa pergunta, né? Se realmente vale a pena. Uhum. Mas, enfim, eu também vi gente passando que veio falar comigo e falou: não, vale a pena mesmo. E o seu resultado nesses 3 anos, eles foram. Eu não entendi isso. Você falou da reta, os 3 anos não teve muita evolução? Não, Ou. então, eu falei em relação ao tipo mental. Ah, tá. Tipo, o primeiro ano tava animada, segundo ano mais ainda, e o terceiro ano foi só ladeira Ladeira abaixo. abaixo. Exato. Em relação aos resultados, eu vi uma grande mudança do primeiro para o segundo, Uhum. e aí só que não foi o suficiente, entendeu? E aí eu fiquei preocupada com isso, porque óbvio que a gente tem aquele pensamento de: "Não, vou fazer mais um ano, vou melhorar", mas não tem a garantia de que um ano a mais vai ser o suficiente. Entendi. Então bateu esse medo. E nessa parte mental, como foi olhar para esse resultado mental, né, de não ter mudado muita coisa, de um ano para outro, depois de ter caído no ano que você passou, né? Eh, Como foi olhar para isso e sentir que um ano inteiro talvez não tivesse mudado quase nada, sabe? Então, no início me deu até um gás, tipo no primeiro mês, assim. Mas depois foi ficando um pouco complicado, porque o difícil, eu acho, de estudar é a rotina. Você tá ali sempre fazendo a mesma coisa, né. Sabe, Uhum, tipo, eu vinha pra cá, pra RO, passava quase 12 horas aqui. E assim, você para e pensa se tudo isso que você faz dia após dia vai ser o suficiente, entendeu. entendi. Me conta um pouco mais dessa rotina do terceiro ano, no ano que você passou. Como você estudava, mais ou menos? Então, eu até cheguei a te falar isso, né, eu tentei pegar mais leve em relação a, tipo assim: "Ah, estou num dia ruim, não vou me forçar, não vou ficar aqui até 8 ou 9 horas da noite", não era isso que eu fazia. A maioria dos dias eu realmente ficava de 8 às 8. Mas assim, Selma já falava isso desde o início, né, "Se tá Uhum. num dia ruim, não força". E era o que eu fazia, então algumas sextas-feiras eu saía um pouco mais cedo, já teve um dia que eu e minhas amigas a gente foi pra praia em horário de estudo, não sei se eu poderia falar Ah, isso. pode, pô. Aqui é o momento de você falar, até mesmo porque deu certo. Deu certo? E aí eu fui tentando levar com essa leveza, Entendi. entendeu. E aí, em relação aos estudos mesmo, eu tinha o meu cronograma do que eu ia estudar em qual horário,
e eu ia me baseando tanto no conteúdo que o professor estava dando naquela semana, quanto com os meus erros no simulado. E aí eu fazia uma média ali, tipo: "Ah, eu errei esse conteúdo no simulado que é mais importante, tipo, cai mais no Enem do que a matéria que o professor está dando agora, então eu vou dar prioridade a isso". E eu ia Entendi. fazendo assim. E sobre o que você falou de, pô, sair na praia ou sair um pouco mais cedo nesse terceiro ano Uhum. estudando, cara, você sentia culpa ou não sentia culpa? Tipo, ah, cara, eu vou, é isso. Não sentia. Tava Eu leve? sei que as minhas amigas sentiam um pouco, mas eu não sentia, porque assim, eu tenho ansiedade, é um problema que eu lido há muito tempo, eu faço terapia, e aí eu sei que em alguns momentos é mais importante a gente focar no mental, Uhum, entendeu? Porque realmente atrapalha, me atrapalhou nos meus 2 primeiros anos, na hora da prova mesmo. Então eu sabia que eu não estava fazendo isso só de tipo: "Ah, vou relaxar", eu sabia que ia ter um resultado positivo também, entendeu? uhum. E você trabalhou isso na terapia? Foi algo construído, né? Sim, Para que você não se sentisse culpada. Pô, que bom. sim, E quanto à parte técnica, como você estruturava a sua rotina, é maneiro isso de ver os erros dos simulados. Aí você fazia o autodiagnóstico, fazia. e aí você pegava ali o que você errava e, Uhum, além da matéria da semana, você incluía, sim, eh, sei lá, o que você mais errou ali ou o que você tinha mais dificuldade. E o que que você tinha mais uhum. dificuldade? Qual era a área? Eu acho que natureza no geral, Uhum. porque eu fiz o meu ensino médio no IFRJ, não sei se você Ah, conhece. na IF? Isso, que é uma escola técnica, então ela junta as matérias do ensino médio com o curso técnico, no meu caso era administração. E aí, eu peguei a pandemia no meu primeiro e segundo ano, Uhum, assim, o primeiro e segundo ano inteiros, eu não pisei na escola. E a grade é tipo assim, o primeiro e segundo ano é natureza, tipo assim, na grade, no meu terceiro ano, que foi o presencial, não tem mais natureza. Então eu terminei a escola com, assim, a minha base em natureza era péssima, era horrível. uhum. E aí eu tive que basicamente construir ela do zero aqui no Logos. Aí nesses 3 anos você foi construindo. E Exato. dessas 3 matérias de natureza, qual que você sentia mais dificuldade? Acho que física, porque eu É não a de todo gostava mundo, né? mesmo. É, exato. Biologia e química todo mundo gosta. E como você fez para melhorar nesse seu terceiro ano, a parte de física, você fazia flashcard, questão, era Fazia flashcard, às vezes eu fazia aula inversa. uhum. Explica para quem não sabe que É aula a inversa. técnica do Selma, né, que ele fala pra gente estudar a matéria antes da aula do professor, então assistir talvez um videoaula, pegar o livro, no caso de física eu assistia videoaula, e aí você chegava na aula já com o conteúdo sabendo, e você, tipo assim, preenchia as lacunas na aula, né. E foi mais ou menos isso que eu fiz, Pô, que física. bom. Quer dizer, física eu fiz muita questão também, né, física é Aham, importante. Biologia e química é mais teórico. entendi. Cara, e como a medicina surgiu na sua vida? Você lembra qual é a sua primeira memória relacionada a isso? Não lembro porque eu acho que sempre esteve lá. Ah, veio desde sempre. Veio Veio desde no gene. sempre. Exato, veio no gene. Não sei, sempre foi algo que eu quis, sempre tive certeza. É isso. Não teve um momento. Não Entendi. É teve um algo momento que que eu pensei: "Não você vou é aquela fazer". pessoa que desde criança quer medicina, então. Exato. Ai, que maneiro. E em algum momento você pensou em outra profissão ou medicina sempre foi o plano? Não, medicina sempre foi o plano, tanto que E na IF não teve esse conflito? É. Ou não, né? não, é. É que a administração você botou porque tinha que escolher alguma coisa, né? Exato, porque as opções na minha escola era administração ou informática. Aí eu achei administração menos pior. Entendi. Eu queria mesmo fazer química, só que era São Gonçalo, outra cidade, e são 4 anos de ensino médio. Aí eu Ah, achei que longo não valia a demais. pena. É. Cara, o que fazia você ter tanta certeza desde criança? Tem uma resposta ou talvez sem algum médico na Cara, família ou minha mãe e minha Dinda, só que minha mãe ela largou, ela não é mais médica. aham, Desde que eu nasci ela já não era mais médica, então não sei se foi algo que me influenciou muito. Mas não sei, eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas, sabe, de entendi, fazer alguma diferença. entendi. Veio em você mesmo. É, Cara, e você acha que sonhar com medicina desde pequena aumentava a pressão ou não? eu acho que não. Eu acho que me ajudou inclusive.
Porque sempre tem aquelas conversas de: "Ai, se você não for fazer medicina, você vai fazer o quê? Qual o plano B? Não sei o quê". E eu não tinha. Eu falava para as pessoas, tipo: "Se eu não for fazer medicina, eu não sei o que eu vou fazer da vida". Uhum. Então era um incentivo, tipo: "Vou Era estudar". positivo pra Exato. você. Entendi. Cara, agora um tema muito interessante, para pessoas que passam ali dos 2 anos de curso, mais ou menos, que foi o seu caso, pô, primeiro ano você vem, estuda, tal, você sabe que geralmente você sabe que você tá ainda meio limitado, então talvez não passe, mas, pô, no segundo ano você já vem melhor, então a Uhum, sua expectativa aumenta também na prova. sim. E como foi receber o resultado do segundo ano que você ainda não tinha passado, do Enem? Foi horrível. Foi pior que foi o pior de todos, né, óbvio, porque o Aham. terceiro eu passei. E assim, na hora que eu vi o resultado, foi meio que um choque, acho que eu fiquei sem Uhum. reação. Teve alguma área que você foi muito mal ou foi quando você calculou tudo e viu que não ia Não, dar? eu no geral, assim, eu nem estava mal, assim, pra alguém do segundo ano. Óbvio que não passava fora do Rio também, mas natureza, obviamente, foi o que me pegou, entendeu. E Uhum. aí, eu fiquei meio sem reação, assim, falei: "Não, vou tentar seguir com o meu dia". Aí fui pra academia e comecei a chorar no meio da academia. Foi horrível. Foi horrível, porque é aí que a ficha caiu, né, e aí eu fiquei muito mal, porque e aí depois eu conversando com uma amiga minha, ela falou tipo: "Ai, também não passei, não fui bem, mas eu vi uma mudança nos meus resultados, e isso é o suficiente pra me incentivar a continuar". E eu falei tipo: "Cara, eu não tô assim". Eu não vi uma mudança positiva, assim, nos meus resultados, sabe. Então eu tive que continuar aquilo que a gente falou, eu tive que continuar segurando firme no meu sonho e falando: vai ter que ser isso". Entendi. Cara, você sentiu em algum momento que você tinha desperdiçado um ano ou não? Senti um pouco. É porque tem muita gente agora que tá assistindo isso que, né, infelizmente não passou, às vezes bateu na trave Uhum, ou tinha expectativa de passar e não passou e tá tendo que continuar. Então, para manter a esperança e saber que o que eles sentem, você também sentiu e senti. você conseguiu a sua aprovação. Então, como você lidou com esses sentimentos para, cara, pô, não passei, mas vou continuar mesmo assim? Eh, como você enfrentou essas perguntas que a mente fica criando? Então, eu tentei ser um pouco mais racional, eu acho. Eu tentei parar e analisar o que que tinha dado de errado no meu segundo ano. E Uhum, como eu falei, minha base em natureza não era boa, e eu acho que no meu segundo ano eu me precipitei um pouco. Eu fui fazer mais, tipo, simulado durante o ano, ao invés de focar na teoria. Então, no meu terceiro ano, eu tentei, tipo assim, dar um passo pra trás e falar: "Não, eu tenho que admitir que talvez eu não esteja tão bem pra fazer simulado, eu tenho que voltar na teoria". E aí foi o que eu fiz pra natureza, entendeu? e como você voltou? Eh, assistindo aula, leu livro? Então, eu e os meus amigos, a gente fechou uma plataforma por fora. Posso falar Uhum. isso? Pode falar, tá tranquilo. A gente fechou uma plataforma por fora, porque os professores daqui são muito bons, mas querendo ou não, era o terceiro ano com os mesmos professores. Uhum, Então a gente queria uma perspectiva diferente, e aí, eh, biologia foi uma matéria que especificamente eu foquei muito no livro também, no Amabis, que é o que Selma sempre fala. E eu fui fazendo assim, eu fui fazendo às vezes aula inversa, às vezes eu estudava depois, mas eu fazia um resumo muito completo, ou fazia flashcard, eu tinha muito flashcard, eu tinha um bolo uhum. desse tamanho aqui de E flashcard. conta como você fazia o flashcard, que pelo que eu tô vendo, cada um faz de um jeito. A Giovana, por exemplo, falou que é outro episódio que também tá aqui, se vocês não assistiram, assistam. Falou do jeito dela de fazer Aham. flashcard, que foi evoluindo ao longo dos anos. Então, no meu primeiro e segundo ano eu fui usando o mesmo flashcard, eu só ia adicionando informação. E aí no meu terceiro ano eu refiz a maioria. Eu peguei até as informações que estavam no primeiro, mas fui filtrando o que que era mais importante, fui juntando aula daqui do curso com aula de fora, com o livro, e aí eu fui tentando refazer, assim, totalmente teórico. Ah, entendi. Cara, e no ano da aprovação, esse último, o ano de 2025, você tinha uma estratégia para cada matéria ou você estava Tinha. todas do mesmo jeito? E Não, como você percebeu, então, que cada matéria exigia uma estratégia? então, foi o que eu falei de tentar ser mais racional. Eu fui analisando cada matéria. Então, naturezas
as 3 matérias eu fazia mais ou menos isso, eu voltei um pouco mais pra teoria, física nem tanto, física às vezes era mais exercício, mas as outras, por exemplo, matemática, eu sempre tive mais facilidade, então eu sabia que eu não precisava voltar na teoria. Eu fiz simulado o ano inteiro de matemática Uhum, e ia na monitoria tirar dúvida das questões que eu não entendia. Aí, por exemplo, redação também sempre foi uma matéria que eu tinha mais facilidade. Então eu assistia a aula e fazia a minha redação durante a aula, uhum, porque eu pensava um pouco, tipo, posso fazer aqui e aí não preciso gastar o meu tempo fazendo fora da aula, entendeu? uhum. E linguagens e humanas? Linguagens eu fazia simulado também. Algumas alguns assuntos eu voltava na teoria, tipo literatura, difícil, né, então toda essa parte eu voltei. E humanas, eu assistia a aula, tentava prestar atenção e fazia exercício durante a aula. Então eu ia balanceando ali mais ou menos, tipo: "Ah, esse conteúdo eu tenho um pouco mais de facilidade, então eu vou fazer questão enquanto o professor tá falando". Aí ele fala alguma coisa importante, eu presto atenção. Aí, por exemplo, geografia física, que já é um pouco mais complicado, eu prestava atenção e fazia o exercício depois da aula, entendeu? Ah, entendi. Cara, é muito interessante, eu acho que isso é muito legal para quem está escutando. Cada matéria tem uma estratégia, cada pessoa tem uma necessidade. Então, Sim. é você entender tudo isso e traçar o melhor caminho para estudar, para ter a melhor Uhum. performance. E que bom que você fazia isso. Agora eu quero saber como você fazia para o simulado guiar a sua semana. Você tirava um dia para planejar ou era algo mais automático, assim, ah, vi aqui que errei, então. Eu fazia o autodiagnóstico, né, então eu via todas as questões que eu errei, o assunto, o motivo pelo qual eu errei. Eu tinha o meu caderno de erros, Uhum. então às vezes, tipo, eu errei foi, tipo assim, um detalhezinho da matéria. Eu não voltava na matéria inteira, eu anotava ali no meu caderno e era algo que eu ficava a semana inteira, tipo, folheando e relendo. E, tipo, como você anotava, por exemplo, ah, errou uma questão de ciclo biogeoquímico lá, ciclo do carbono. Aí tu botava algo específico ou tu colocava o ciclo do carbono inteiro? Depende, eu ia analisando, eu ia um pouco no feeling. Se Hum. fosse realmente um detalhezinho, aí às vezes eu botava o detalhezinho, se fosse uma tipo assim, eu errei a questão porque eu esqueci disso, disso, disso. Aí eu ia fazer um resumo mais completo, entendeu? Aí, se, Uhum. por exemplo, se fosse uma coisa mais geral, às vezes eu nem botava no caderno de erros, eu voltava para pro assunto inteiro, entendeu? E revisava durante a semana. Ah, maneiro. Que legal, cara. Isso é bem interessante. É um método inteligente. Estudar de forma mais inteligente em vez de estudar muito, né? Uhum. Você comentou que você ficava 12 horas e você ficava 12 horas também no terceiro ano, Sim, mas menos do que nos outros 2 anos. menos. Tipo, sexta-feira eu ia embora mais cedo, às vezes. É, segunda e quarta eu fazia vôlei, então eu saía, tipo, 7, 7h30. Inclusive, gente, Depende. uma curiosidade aqui. Ela é a nossa estrela do vôlei, tá jogando no vôlei da Medjuf e Estrela é forte, mas tamo lá. vai ganhar um ouro pra gente em outubro aí. Você joga Ah, em que muito bom. posição? Eu tô jogando de líbero por enquanto, Isso aí. porque tem muitas Salva meninas tudo no lá time. atrás. Boa. Cara, vamos entrar agora sobre o assunto da sua rotina. Como funcionava a sua semana? Você estudava só uma matéria num dia ou você mesclava por dias? Eu ia mesclando. Eu Tipo, tinha horário fala. não, não, pode desenvolver. Eu ia dar um exemplo para abrir sua mente. Entendi. Não, eu ia mesclando mesmo, então, eu fiz muita coisa no feeling, eu acho. Eu ia assim, tipo, por exemplo, química, nem lembro se era isso mesmo, mas, por exemplo, química era uma matéria que eu gostava de estudar logo depois da aula, então eu organizava o meu horário para estudar logo depois da aula. Aí, por exemplo, matemática, eu queria fazer um simulado, então eu botava num horário que eu achava que eu tinha mais tempo para fazer esse simulado, mas eu tinha o meu horário certinho para cada matéria, Ah, entendeu? entendi. Era um horário certo, mas É, flexível de acordo com a necessidade, né? Cara, e como você conciliava conteúdo, simulado, monitoria? Você falou que fazia tudo isso, sim. então como, como era dentro da sua rotina? Monitoria tem um horário específico aqui no Uhum. Logos, né, então era isso, e eu ia se eu precisava. Agora o resto, não sei, eu ia me guiando assim. Por exemplo,
Dá um exemplo aí. Terça à tarde você pegava e fazia um simulado de linguagem. Fazia os 45 ou você fazia fragmentado? Ah, não, fazia as 45. Os simulados eu sempre fiz todos de uma vez. Entendi. Por matéria, eu não pegava e fazia, tipo, o primeiro dia do Enem, mas eu fazia, tipo, linguagem, sentava e fazia tudo. Aí matemática também, as Sim, 45 matemática de também. matemática. Ah, então tu disponibilizava de, pô, 2 horas, mais ou Sim, menos. E tu corrigia todas as questões? corrigia tudo, e aí analisava se era falta de conteúdo, se foi falta de atenção, ia na monitoria qualquer coisa. Ah, entendi. Cara, e como você decidia trocar uma atividade por outra que você comentou que fazia, mais ou menos, sem sentir que estava falhando com o processo? Boa pergunta. Cara, não sei, eu acho que foi uma coisa mais de eu senti que eu já conhecia um pouco mais a prova e me conhecia. Então, às vezes, eu sabia o que que eu precisava mais, Uhum, entendeu? Era uma coisa mais de priorizar. E aí eu não me sentia mal de tipo, ai, exemplo, vou trocar esse horário de estudar história para esse horário de estudar química, porque eu sabia que química era mais necessário. É algo mais importante na prova, é algo que eu tenho mais dificuldade, então entendi. colocava na balança, eu acho. Foi um ano introspectivo também, pô. Foi Foi se bastante. conhecendo, sabendo para tomar as decisões. Foi. Cara, agora sobre pegar mais leve, é um tabu para quem tá no vestibular, é Sim. algo difícil de aceitar, porque, né, a gente é forçado a acreditar que tem que estudar igual um maluco e tal. Realmente tem Uhum. que se esforçar muito, mas o pegar mais leve é algo que eu tô escutando em todos os episódios que têm sido gravados aqui. Então é importante, só que ele tem que ser calibrado também para Sim, não virar uma zona. óbvio. E aí eu queria saber, quando você porque, por exemplo, você falou que ia à praia de vez em quando, saía sexta mais cedo. Quando você percebeu que descansar também fazia parte da preparação? Teve algum momento? Eu acho que eu fui percebendo isso ao longo dos anos. Tipo Uhum. assim, no meu primeiro ano, eu lembro disso, isso me marcou. No meu primeiro ano, na semana do primeiro EQ da UERJ, numa quarta-feira, foi um dia particularmente ruim pra mim, eu estava, sei lá, mal de cabeça e tal. Então eu ia embora pra casa de tarde, assim, nesse dia, né. E aí eu lembro que eu estava na cozinha pegando, tipo, as minhas coisas, meu pote e tal, e aí um garoto mais velho passou e ficou tipo: "Ué, você já tá indo embora? É semana da UERJ, o que que você tá fazendo? Você tá maluca?". E aí eu fiquei tipo: "Ah, não tô bem e tal", não respondi muito, mas eu lembro que eu tirei A nesse aqui. Uhum. E eu então, tipo assim, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, sabe. Tipo, eu fui embora mais cedo nesse dia e consegui a nota que todo mundo quer no na UERJ. Então eu percebi que às vezes, por exemplo, se eu tivesse ficado lá até tarde, eu poderia ter não ia estudar direito, ia sentir que eu não fui produtiva, ia ficar me sentindo mal, ia ficar me culpando. Então isso poderia atrapalhar a minha quinta, minha sexta, meu sábado, minha prova. Uhum. Então, não sei, eu acho que eu fui percebendo isso aos poucos. Sim, é se entender, se respeitar, Sim. mas isso também não vem às vezes da noite para o dia, né? Não, Pelo que você está falando, veio no dia a não, dia, no veio no dia a dia. cotidiano. E assim, eu acho que a gente tem que colocar as coisas em perspectiva também. Porque a gente estuda de 8 às 8, segunda a sexta, faz simulado durante o final de semana. A gente já tá fazendo muita coisa. Exato. É que às vezes, Não parece porque a gente tá vendo todo mundo ao nosso redor fazer a mesma coisa. Mas a gente já tá estudando muito. sim, analisando é bastante. Cara, eu queria fazer uma conexão, com uma reflexão também para você desenvolver aqui para o pessoal. Existe uma diferença entre descansar para voltar melhor, que é o que você tem falado, e descansar para fugir dos estudos. Eu queria que você, em algum momento, você descansou para fugir ou sempre foi para voltar melhor? Porque esse é o perigo de começar a fugir da obrigação e tal. Não, eu acho que eu sempre descansava pensando em voltar melhor. Até porque, por exemplo, nas férias do meio do ano, falavam pra gente, né: "Gente, descansem de verdade, porque quando a gente voltar, a gente vai voltar 100%. A gente vai Uhum. dar tudo da gente". Então eu pensava nisso, eu pensava: "Vou descansar agora, pra depois eu conseguir dar o meu melhor". Ah, entendi. Pô, que bom. Cara, voltando sobre o terceiro ano, o que você passou, só que agora para uma parte mais emocional, você disse que pela primeira vez duvidou que conseguiria tentar de novo. E você disse também que sempre estudaria até passar.
E aí, por que isso deixou de te parecer tão simples? Eu acho que porque é o nosso sonho, óbvio, medicina, né, a gente quer seguir o resto da nossa vida, só que a gente fica muito preso à atmosfera do cursinho. Então, vira a nossa vida aqui dentro. A gente tá, como eu falei, de segunda a sexta, sábado e tal, e aí pelo menos pra mim, começou a parecer que o resto da minha vida estava ficando um pouco de lado. Eu Uhum. estava, tipo: quando eu passar na faculdade eu faço isso. Quando acabar o cursinho eu faço aquilo", sabe. Então, parecia que eu estava ficando ali presa nesse cursinho, sabe. E eu vi os meus amigos seguindo a vida, eu vi eles entrando na faculdade, começando a trabalhar, ganhando dinheiro, e aí a gente fica sempre tipo: "Não, Comparando e tal. uma hora eu passo, uma hora eu passo", e aí não deu certo da primeira vez, não deu certo da segunda, e aí você vai perdendo um pouco a esperança, eu acho, foi o que aconteceu comigo. Sim. E mesmo dentro desse contexto, o que te fazia levantar das camas todos os dias, mesmo naquele dia que, pô, você não tinha motivação nenhuma? Então, eu tinha as minhas amigas que estavam passando pela mesma coisa, então eu sabia que eu não era a única, eu sabia que praticamente todo mundo que tinha passado, passou pela mesma coisa, de pensar em desistir, de achar que não ia aguentar e aguentar. Então, acho que foi isso, acho que foi ter uma rede de apoio, assim. Em casa também, né, meus Uhum. pais sempre me falavam que eu poderia tentar até conseguir e eles iam me apoiar em cada etapa do processo, então eu acho que foi isso, foi Pô, ter que bom. pessoas. Então, pô, as suas amigas foram fundamentais no processo também. Foram, com certeza. E, cara, tem alguma coisa que elas fizeram que você nunca esqueceu? Tem algum momento marcante? Provavelmente elas vão estar assistindo agora também. Eu não sei se teve algo muito específico, eu acho que era mais no dia a dia, sabe, tipo, Uhum. a gente almoçava todo mundo junto, e aí era o momento que a gente podia descontrair e rir, ou conversar e se entender. Eu te falei, né, que teve um dia depois da aula que ficamos eu e mais 2 amigas minhas na sala, a gente começou a conversar sobre como a gente estava se sentindo, como era difícil, e as 3 começaram a chorar ali no meio da sala. E aí, tipo, olhando agora é até engraçado, mas na época eu lembro que eu fiquei tipo: "Cara, eu não sou a única, não sou a única que tô passando por isso". Sim, até mesmo porque também é outro mito, outro tabu de que, pô, a amizade às vezes atrapalha no curso. Então, esse é um momento de você mostrar pro pessoal que tá em casa que muitas das vezes a amizade ajuda no curso. Ajuda muito. Não, eu não teria conseguido sem os meus amigos, gente. Fazer amizade no cursinho é essencial. É verdade. Cara, agora sobre a família, a família fazer parte do processo e tal. Como a sua família viveu essa preparação junto com você? Então, como eu falei, eles me apoiaram desde sempre. Sempre falaram que se eu precisasse tentar mais um ano, eles iam me apoiar. Mas ao mesmo tempo eu sei que foi difícil pra eles também, porque eles me viam chegando cansada em casa, minha mãe me viu chorando, falando que eu não aguentava mais e tal, e eu sabia que eles queriam fazer alguma coisa pra me ajudar. Mas não tem muito o que fazer a não ser apoiar, a não ser dar um abraço, um colo, esse tipo de coisa. Então eu sei que quando eu passei foi uma vitória da família inteira. Pô, que bom, cara. E, e quando teve algum momento que você percebeu que tá todo mundo fazendo sacrifício junto com você? Foi nesse que você percebeu que eles queriam te ajudar de alguma maneira? Acho que desde sempre eu já sabia, porque eles sempre deixaram muito claro, mas assim, vamos viajar final de semana. Espera aí, mas não tem simulado, calma, sabe. Então a gente ia organizando as coisas pra dar certo pra todo mundo, e eu acho que foi Pô, isso. que legal que eles se planejavam juntos, é muito bonito. Sim. E falando nisso, como foi a cerimônia do jaleco? Cara, foi Que sensacional. foi a recompensa, né? Sim. Então, o sisu, pra mim, ele foi acontecendo tão aos pouquinhos, tipo, sai a nota e você vê que tá dentro, que a ficha não caiu pra mim. E Aham. aí só foi cair na cerimônia do jaleco, que eu fiquei tipo: "Meu Deus, eu passei pra medicina na UF, tipo assim, realizei o meu sonho". Tenta E materializar aí pra galera que tá em casa esse momento. Lá no auditório da faculdade de medicina. Cara, pior que eu não consigo materializar. Eu sei que, assim, na hora que você recebe o seu jaleco, que os seus pais que colocam em você, na hora que você recebe, cara, é uma sensação indescritível, assim. Eu chorei do início ao fim da cerimônia. Minha mãe chorou antes de sair do carro, gente. Então, assim, foi Foi incrível. foi um momento marcante, né? Muito E marcante. naquele momento caiu a ficha de que aquele sonho não era só seu, era dos seus pais Sim. também.
da sua família? Sim. Marcante, né, vai ficar pra vida toda. Não, foi um momento muito lindo, porque os pais fazem parte da cerimônia também, Sim. então E você vai fala ver isso, como é vai que é. eu vou ver daqui a pouco, porque o meu já tá garantido, mas pra quem tá em casa, esse momento vai chegar também. Vai chegar. Vocês vão viver, é um momento muito marcante. Enfim, tentem se apegar a essa história que a Manu contou pra imaginar que um dia vocês também vão viver isso, porque Sim. é a recompensa, né. Não, é A gente recompensa luta pra caramba e é o momento muito. que: "Pô, cara, tô usando jaleco, meu Deus, vou Sim, virar médico". sim. É um momento em que, assim, você esquece todas as dificuldades e você só pensa que valeu a pena, porque você tá vivendo aquilo. Sim. É Então, isso. esse você pode estar aí agora assistindo isso uma noite e amanhã você tem que voltar pro cursinho ou durante uma tarde no cursinho. Se apeguem a isso, que vocês vão ter esse momento e que, pô, tá estudando ali física sem nenhuma vontade, mas estuda, porque vai chegar, cara, Vai. e vai valer a pena. Bom, a Manu já terminou o primeiro período da UF, faltam 11 períodos para ela virar Pouca médica, coisa. oficialmente. E é uma coisa que todo mundo que tá assistindo tem a curiosidade de saber como é o primeiro período da UF. A galera que tá vindo aqui agora, também já viveu isso e acaba que esse momento ele é diferente, porque são perspectivas diferentes da mesma Sim. coisa. Então, quero saber a sua perspectiva desse primeiro período. O que mais te surpreendeu? O que mais me surpreendeu, cara, como eu disse, a minha ficha só foi cair na cerimônia de jaleco, mas durante, assim, o semestre inteiro, às vezes, eu estava andando pelo Graguatá e eu ficava: "Meu Deus, eu estou indo pra minha faculdade de medicina". Então isso foi algo que me surpreendeu, que, tipo assim, você fica feliz do nada por estar lá. As pessoas que eu conheci, os amigos que eu fiz, foram incríveis. As matérias não são tão incríveis assim, tem um professor ou outro que Dá nome é aos bois, não aos difícil. professores, mas às matérias. Bom, bioquímica todo mundo fala, é realmente difícil. Quando vocês passarem, se vocês forem da turma A, se preparem, a professora ela é complicada, mas tirando isso, foi super tranquilo. Eu pude, assim, óbvio que eu queria um pouco mais de medicina, porque na UF você não tem anatomia no primeiro período, por exemplo, então eu senti um pouco falta disso. Mas ao Ah, mesmo mas agora tempo você vai viver. exato, eu vou me arrepender dessas palavras, eu tenho certeza. Mas enfim, ao mesmo tempo foi muito bom, enfim. Cara, e depois de tudo que você viveu até chegar nessa conquista, a realidade correspondeu ao sonho? Sim, com certeza. Eu acho que ultrapassou um pouco o sonho, porque depois que eu passei, como eu falei, tinha momentos que eu parava e pensava: "Meu Deus, eu tô na faculdade de medicina", e eu ficava: "Meu Deus, eu nunca estive tão feliz", porque é realmente tudo que a gente imagina. Sim. E se imaginem agora, cara, você indo lá para o Gragoatá, não sei se vocês já foram, mas, enfim, muita gente de Niterói faz prova da UERJ lá e Uhum. tal. Cara, você, pô, aprovado em medicina. Tudo bem que você tá indo pra ter aula de bioquímica, essas paradas mais neurobio, mas, pô, aquele visual e tal, e é uma sensação Sim. única, né? É, Cara, não. e você disse que foi no CRIAS. Passa um Uhum. pouco do que você viveu, do que é fazer parte da UF e tal, tá com os amigos lá. Cara, o CRIAS também foi muito melhor do que eu esperava. Assim, até os perrengues que todo mundo fala de alojamento, não foi perrengue nenhum. Eu estava super feliz lá. Eh, eu fui aprendendo as músicas da torcida durante os jogos, então no final que eu já sabia tudo, tipo assim, a gente gritava muito, era super divertido, e você olhava para o lado, estava todo mundo vestido de roupa da UF, todo mundo torcendo. Foi muito legal, foi muito legal. Algo emocionante, vocês vão viver isso também um dia. Mano, você lembra das suas notas, do seu número de acertos em cada área, ou não? Acho que não. Tranquilo, mas lembra a redação, pelo menos? Eu lembro que redação eu tirei 980. Ela tirou 980, olha pra ali pro Rod mostrar. 980 na redação. Sim. Beleza. Pô, notão, hein? Show. Cara, agora eu vou te pedir pra você mandar um recado, olhando pra aquela câmera, pro pessoal que ainda tá no vestibular e que Uhum. tá agora, tendo que estudar e passando pelo que você passou nesses últimos anos. Passa uma mensagem de esperança aí pra eles, que com certeza vão ser nossos futuros calouros. Que bom. Então, gente, foi o que eu disse. Pra mim, saber que eu não estava sozinha me ajudou muito e eu espero que esse episódio seja um pouco disso pra vocês saberem que vocês não estão sozinhos,
que é difícil, todo mundo já passou por isso, mas vai valer a pena com certeza. E quando vocês chegarem lá, vocês vão até esquecer de tudo isso que todas as noites que vocês choraram, todas as manhãs que vocês pensavam: "Meu Deus, não quero ir para o curso", vai valer a pena. E é isso. Manu, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter falado da sua Obrigada por história. ter chamado. É inspiradora, com certeza inspirou muita gente. Esse episódio sempre será seu, da sua família, e vai estar sempre aí no YouTube. E tá aí para ajudar muita gente. E se você chegou até aqui, entenda que a aprovação em medicina ela é construída. E você não precisa fazer isso sozinho. Tem um link aqui na descrição. Clica nele para você descobrir um pouco mais do trabalho do curso Logos e vem estudar com a gente. E se esse vídeo te impactou de alguma maneira, curte, compartilha e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo episódio do Sonho e Aprovação.